Oi, você quer viver ou apenas existir? Relendo um livro que eu gosto muito, do Dr. Baraká, Pilares para uma Vida Saudável, eu indico. Esse livro é muito bom. Relendo esse livro, me chamou muita atenção essa frase. Você quer viver ou apenas existir? E eu vou ler um trecho que é muito importante para refletirmos. Nós estamos numa série de vídeos falando sobre o processo de emagrecimento saudável. E ele trabalha esse livro falando sobre o emagrecimento também. E esse trecho do livro me chamou muita atenção. Então ele diz assim: o importante é entender que se estamos passando por algum problema, o primeiro passo é aceitá-lo e pensarmos em como podemos resolvê-lo. Pedir ajuda nunca é algo ruim, algo que o torne fraco e muito menos algo impossível. Pedir ajuda é olhar para o lado e falar: necessito que alguém me impulsione para subir o primeiro degrau. Apenas isso. E depois vem a frase que eu gosto. Tudo é uma questão de escolha. Você quer viver ou apenas existir? E ele segue falando que existem muitos profissionais que podem ajudar uma pessoa a sair de um estado ruim, né, de saúde, de vida. Então tem muita ajuda, mas muitas pessoas são muito resistentes à ajuda. Eu fui uma delas. O espelho me mostrava que eu estava acima do peso, que eu estava muito diferente do que eu era na minha juventude, mas eu não queria aceitar. Então eu fugia de olhar no espelho, eu fugia de conversar com as pessoas. E quando alguém me confrontava, que eu tinha uma amiga, tenho ainda, porque ela não morreu, que todas as vezes que ela me encontrava, ela falava: como você tá gordinha? Nossa, aquilo me ofendia, me deixava mal, e eu não queria aceitar. Na minha cabeça eu pensava: meu Deus, o que custa me aceitar como eu sou? Mas as pessoas, elas estranham, porque você vem até uma parte da sua vida com peso normal e de repente você não é mais aquela pessoa, aquela mesma pessoa, né? Então, eu não queria ajuda, até que eu me conscientizei e percebi que se eu não tivesse ajuda, eu não iria conseguir ter uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida próspera, com o meu corpo e comigo mesma. Então, hoje, eu quero falar com vocês sobre a necessidade de ser humilde e encarar o problema da obesidade de frente. Quais os problemas que a obesidade tem trazido para a sua vida? Ou não tem acontecido nada? Você não tem problemas em estar acima do peso? Não adianta fingir, né? Não adianta querer falar para você uma mentira. Você precisa de uma ajuda. Você precisa, primeiramente, assumir o seu estado e dizer: eu estou acima do meu peso, eu preciso voltar. E sabe, gente, isso não é fácil. Realmente não é fácil. Quando nós pensamos que uma pessoa está realmente precisando de ajuda, às vezes nós queremos impor para essa pessoa, né? Poxa, procura alguém, faz isso, faz aquilo.
É bom falar, mas o importante e o mais importante é a própria pessoa tomar consciência do seu estado e pedir ajuda. Então, quais ajudas podem ser dadas, oferecidas para uma pessoa que está acima do peso? Ela pode procurar um médico, um nutricionista, um endocrinologista e um psicólogo, um psiquiatra ou um coach de emagrecimento. Ela tem várias escolhas. Pode fazer. Esses profissionais vão indicar algumas coisas que essa pessoa precisa fazer para chegar no ponto que ela quer. Mas eu acredito que todos esses profissionais que eu citei agora vão ajudar essa pessoa a procurar caminhos de vida saudável, que é esse o objetivo principal. Ser uma pessoa no total saudável. Não assim, a sua aparência precisa mudar. Não, porque o emagrecimento, como eu já falei, ele acontece de dentro para fora. Então os profissionais indicarão caminhos para a cabeça também mudar, porque não adianta mudar sem mudar o corpo e não mudar a cabeça, porque tudo vai voltar, tá bom? Então é um trabalho, precisa ser um trabalho consciente. Nesse livro, Pilares para uma Vida Saudável, o Dr. Barakat, ele fala sobre isso. Quais são os pilares para vivermos uma vida saudável? É muito importante pensar sobre isso. Quando nós pensamos sobre esses pilares, nós pensamos assim, mas eu vou ter que decorar, eu vou ter que... Não, é para você pensar, para você ter uma base. Então, o primeiro pilar que ele fala, você precisa ter uma alimentação saudável. Qualquer profissional vai te falar isso. Qualquer médico, qualquer psiquiatra, qualquer coach vai te falar. Você precisa ter uma alimentação saudável. É uma das bases para a sua vida ser melhor. E não só para o emagrecimento acontecer. Então, primeiro pilar, você precisa entender a composição dos alimentos. De onde vem o alimento que você come? De onde vem esses alimentos que você coloca para dentro do seu corpo? Porque, gente, o que acontece? Lúcia, eu não consigo almoçar em casa todos os dias. Eu preciso comer em restaurante. Ótimo! Escolha um restaurante que você sabe a procedência do alimento, que você sabe que é um restaurante que se preocupa com a comida de qualidade. Escolha comer comidas saudáveis, uma salada, um frango grelhado, uma fruta, um arroz integral. Então você não precisa achar que a alimentação é um bicho de 7 cabeças, né? Então esse pilar é muito importante, uma alimentação saudável. Você se alimentar de forma intencional para você, sabe? Escolher as coisas que você gosta. Ou quando você estiver se alimentando, sorri, respira, sinta o sabor. Isso é tão bom, né, gente? Isso é ser saudável. E ser saudável é maravilhoso. Foi Deus que fez assim. Não é a sociedade que está impondo isso para você. Tá? É Deus que deixou assim para nós. Viva de uma forma saudável. Então, primeiro pilar, alimentação. O segundo pilar é a atividade física. Já falamos aqui, atividade física e emagrecimento. Os dois caminham juntos. Um potencializa o outro.
É o emagrecimento. Quando você vê que você está atingindo o seu peso, você sente mais vontade, mais disposição para atividade física. E quando você faz atividade física, você vê os resultados. Primeiramente aqui, na sua cabeça, seu cérebro libera mais endorfinas, mais dopamina, você sente mais alegria, mais prazer. Então, um precisa do outro. Então, a atividade física é um pilar muito importante. Você estudar sobre isso, estudar mesmo, ler, procurar vídeos que falem sobre atividade física, o tipo de atividade física que você precisa, que você gosta, isso também é muito importante, tá bom? Nesse livro do Dr. Barakat, ele explica, gente, muito bem a alimentação pré-treino, alimentação pós-treino, os biotipos e o tipo de exercício que você precisa, cada corpo. Olha, que aprendizado! Isso faz parte do segundo pilar. E o terceiro pilar para uma vida saudável, qual é? A qualidade do sono e como você gerencia o estresse que você passa. A qualidade do sono é imprescindível, porque quando você dorme, você faz uma higiene aqui no seu cérebro. Então, o que acontece? O seu cérebro vai trabalhar tudo que você viveu naquele dia, naquele tempo, para você reviver, para você viver novamente no outro dia. Então, ele faz uma higiene, ele limpa as coisas, os traumas, os sustos, os medos, né? Tudo que você passou naquele dia. O sono, ele é importantíssimo para você ter uma boa imunidade, para você ter uma boa respiração. Ele é importante para a pele, para o cabelo. Como que a gente sabe que uma pessoa não dorme bem? Que uma pessoa está super estressada? A pele começa a ter espinhas, não é espinhas, né? A pele fica opaca, sem brilho, o cabelo fica opaco, sem brilho, muitas vezes começa a cair por causa do sono ruim. E quando a pessoa não consegue dormir, o nível de estresse dela é muito maior. O estresse, ele destrói o cérebro e assim, consequentemente, destrói o corpo. Porque aí todos os horários, porque nós temos um ciclo que chama ciclo circadiano, eu acho que é isso. Esse ciclo, ele determina os nossos horários. Então, nós precisamos ter horário para alimentar o corpo, para se mexer, se movimentar e para dormir. Então, existem os horários, né, que esses ciclos determinam dentro do nosso corpo, dentro do nosso coração. E a gente precisa respeitar isso, respeitar o que o corpo está pedindo para fazer naquela hora. Então, eu sinto um sono leve. Eu sempre senti, depois do almoço, um leve sono. E eu achava que era anormal. Eu sentia vergonha disso. Mas procurei um especialista, um neurologista. E sabe o que ele me informou? Que eu sou normal e que eu preciso ter esse momento de descanso após as minhas refeições. Após o almoço, né, principalmente. Porque o meu cérebro libera uma substância que me dá sono. E ele fala assim, olha, preciso descansar, preciso descansar. Gente, depois que ele falou isso pra mim, eu deito de 15 a 30 minutos para tirar um cochilo. Lógico, né, se deixar, eu vou dormir 1, 2 horas. Mas não vai me fazer bem. Então eu preciso ter esse momento. Se eu não tenho, no outro dia eu fico muito mal. Porque o meu corpo pede isso, o meu cérebro pede. Então hoje eu não tenho vergonha. Eu preciso, eu assumo. Então qual o outro pilar?
Eu falei do terceiro, que é o sono, né? E o gerenciamento do estresse. Vamos falar um pouco do estresse ainda. Nós precisamos buscar atividades para diminuir o estresse. Porque o estresse é uma coisa boa, ele não é uma coisa ruim. Mas nós precisamos gerenciar. Ele não pode ser constante e nós não descansarmos o cérebro e o corpo. Então nós precisamos buscar uma atividade física, ouvir uma música tranquila, ler um bom livro, eu sugiro esse daqui, meditar, ouvir uma mensagem, cantar, dançar, fazer o que te dá prazer. Isso é gerenciar o estresse e se conhecer os seus limites. E qual seria o quarto pilar para uma vida saudável? O quarto pilar é o equilíbrio. Olha, nós temos uma mentoria que se chama Mentoria Equilíbrio, Emagrecer e Permanecer. E o que é o equilíbrio? O Dr. Barakai, ele fala que você precisa ter um equilíbrio corpo, mente e espírito. Ou seja, não desprezar as coisas que você precisa fazer para o seu corpo, mas também não desprezar a sua mente, que precisa ser renovada, e o seu espírito, que precisa ser alimentado. Você trabalhando essas três coisas, você está trabalhando você está se respeitando e se amando. Então pensar, quais os impactos das emoções no seu corpo, no seu organismo? Você tem gerenciado as suas emoções? Você fica muito triste? Ou você é uma pessoa que de manhã tá feliz, meio-dia tá triste, à tarde tá mais ou menos? Você se percebe enquanto pessoa? Então, gerenciar é conhecer as suas emoções. As emoções, elas têm um impacto muito grande no nosso corpo, no nosso organismo. Cada órgão do nosso corpo reage de uma maneira conforme as nossas emoções. E nós precisamos entender isso. Hoje em dia, as pessoas falam muito de depressão, né, de ansiedade, mas nós precisamos entender, muitas coisas que nós sentimos e não falamos ficam guardadas aqui. E nós não buscamos ajuda, também ficam guardadas aqui. E se transformam em doenças. Por exemplo, os ressentimentos, as angústias que nós guardamos contra alguém, não falamos com essa pessoa, e isso pode se transformar em câncer. Né? A maioria dos cânceres estão relacionados com o emocional. E isso precisa ser entendido. Então precisamos de ajuda para isso também. Outra coisa do quarto pilar. Quando nós trabalhamos meditação, técnicas de relaxamento, nós fazemos limpeza da nossa mente, detox mental, brincar com os netos, brincar com crianças. Gente, isso é tão bom, traz tanto benefício para o nosso dia a dia, para a nossa alma, né? Falar com Deus, orar, pensar em coisas boas, tudo isso faz com que a nossa mente, com que o nosso espírito, o nosso corpo esteja em harmonia, esteja em equilíbrio. E isso traz muita satisfação. Então, se você é uma pessoa que tem esse equilíbrio e você procura viver nesse equilíbrio, o que acontece? As pessoas querem você por perto. Elas não querem ficar longe de você, porque você vai transmitir o melhor para as pessoas. E isso é muito importante. Então, quando você precisa de ajuda, quando você percebe que todos esses pilares não estão bem na sua vida, e aí eles estão desmoronando. Então você precisa buscar
uma ajuda para que eles entrem em equilíbrio, né? Então, ó, trabalhar esses pilares para uma vida saudável é o objetivo para que você tenha um equilíbrio na sua vida. Quando eu falo de mentoria, de emagrecimento, e que eu chamo de equilíbrio, é porque você precisa ter isso. Um equilíbrio no seu emagrecimento. Então, emagrecer para ter uma vida saudável? Não. Ter uma vida saudável para que o emagrecimento aconteça, tá? Os pilares, eles vão se ajustando conforme nós vamos trabalhando a mentoria. Vão se ajustando dentro da sua cabeça e fora da sua cabeça. Então, quando você trabalha esses pilares e ajusta, você tem um equilíbrio, certo? E isso é muito importante. Então, se você se vê numa situação de obesidade, e isso está te incomodando, você precisa de ajuda, eu sugiro que você busque a ajuda no lugar certo. Alguém que vai te dar suporte para você chegar onde você quer. Sem desespero, sem sofrimento, sem se matar na academia. Um dia de cada vez. Ok? Então esse é o nosso recado de hoje. Mais uma vez, vou indicar esse livro aqui, tá? E vou deixar no link da descrição para vocês, quem quiser comprar, tá bom? Então é isso. Um beijo.